Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado na sua jornada rumo à residência médica, mesmo que você tenha pouquíssimo tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou professor de ginecologia e obstetrícia aqui da MedCell. E hoje o tema do nosso videocast é sobre cirurgia. Na verdade, é um tema que está dentro, um grande tema que está dentro da cirurgia, cai nas questões de cirurgia, que é um tema importantíssimo, o câncer coloretal. E eu tenho dois convidados, então, para apresentar para vocês, dois grandes professores de cirurgia, para a gente falar sobre esse tema. Professor Zé Américo, seja bem-vindo. Olá, Jader. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos tocar no assunto aí que é o assunto que mais cai de neoplasia maligna do tubo digestivo. Esse assunto é quentíssimo para a prova. E professor Cássio Hubert, seja bem-vindo. Oi, pessoal, obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, contribuir. Eu acho que esse tema, quando a gente fala sobre câncer coloretal, na verdade a gente está falando de um tumor extremamente prevalente, né? Extremamente frequente, que recentemente a gente teve mudanças também, né? Nas diretrizes. Então vamos dissecar bem aí esse tema para a gente poder trazer para a galera realmente como que ele cai na prova. Quero perguntar para vocês como é que aqui são as questões de câncer coloretal. Quando o examinador ele quer, né, que o aluno pense nos detalhes da patologia ou pense na suspeita da patologia, geralmente como é que é o enunciado das questões nesse tema, câncer coloretal? Câncer coloretal cai tudo. Então a gente tem questões de fatores de risco, então são questões clássicas. Cai bastante na prova de residência, né? Fatores de risco para câncer coloretal. Você cai condições clínicas predisponentes, né? Poliposes, né? Síndrome de Lynch, então cai condições predisponentes, fatores de risco. Aí depois vem o rastreamento, que essa questão cai bastante, isso cai muito rastreamento, é um tema que é importante. Cai diagnóstico, cai estadiamento e cai tratamento. Então cai o pacote completo. Tem alguma coisa que eu não falei aí, Cássio? Eu acho que já não tem mais nada para falar, né? É isso aí mesmo, cai tudo, né? Cai tudo. Tudo que pode ser perguntado de câncer coloretal pode cair. Então é um tema que tem que ir bem a fundo. E como até a gente já comentou no outro podcast, tem referências que não estão no livro, né? Que você vai ter que buscar fora do livro para se atualizar, né? E sabe quando vocês falaram em estadiamento, eu já imaginei os alunos pensando, né? Porque quando a gente fala em estadiamento, sempre é um ponto, né? Que em qualquer câncer do corpo humano, quando a gente fala em estadiamento, os alunos já fazem um reflexo de Moro, né? Eu tenho que estudar isso, né? Então, o câncer coloretal é importante, né? Eu sempre digo, dentro da GO, o único que cai, que precisa realmente decorar é colo de útero. Então, na cirurgia, a gente sabe que o coloretal precisa decorar, precisa memorizar, né? Cai, mas não cai assim tão aprofundado como cai de gineco. Gineco cai muito assim, o UTNM. Isso. Lá cai muito T, mas cai mais assim, qual o exame para o estadiamento? De estadiamento, a questão que mais cai é esse. Que tipo de exame você pede? Isso aí muda um pouco se o câncer é de cólon ou se é de reto extraperitoneal. E é essa a diferença que cai bastante. Então, se o tumor é extraperitoneal, como os tumores ginecológicos, vai usar o quê? Ultrassom ou ressonância, porque a pelve, a bacia óssea ali, ela atrapalha a tomografia. E se o tumor é para cima da bacia, você pode usar a tomografia. Então, em geral, tem que ter essa noção, né? Então, o ultrassom endonal pode ser utilizado para tumores de reto, baixo, tocáveis, e a ressonância é o exame de escolha, que é o exame mais importante. E aí, você vai fazer tomografia de abdômen, de tórax. Então, o exame que você pede para estadiar, ele cai bastante, né? Então, isso cai muito, cai um pouco de estadiamento, cai mais o T só do que o TNM completo, e cai a classificação de Dukes também. Então, é isso que cai de estadiamento, né? Mas eu acho que de gineco é mais chato. O que você acha, cara? Isso aí, não tem muito para onde correr. Tem que lembrar também do CEA e tem que lembrar sempre de distinguir, porque a gente sempre fala sobre esse tema junto, cólon e reto, né? Mas para o estadiamento tem essa diferença aí que o professor falou, né? Do reto, tipo, poder lançar mão da ressonância e do ultrassom endoscópico, além das tomografias que a gente já vai pedir no cólon também. E essa questão do TNM não cai muito, né? Mas pode cair, perguntar qual que é o estágio, de acordo com o T e com o N. Mas o que eu tenho visto que cai mais
é relacionar o estadiamento com alguma proposta de tratamento adjuvante ou neoadjuvante. Então, às vezes ele vai te dar um estadiamento já, e aí ele vai falar, com esse estadiamento, o paciente deve fazer qual tratamento agora? É a cirurgia primeiro? Ou é uma neoadjuvância, no caso principalmente de câncer de reto, né? Ou o paciente fez a cirurgia e deu esse estadiamento aqui. Ele vai precisar fazer uma terapia complementar com adjuvância? Né? Então, o estadiamento ele tem caído bastante relacionado com o direcionamento da conduta, né, do caso. Quando a gente fala sobre rastreamento do câncer coloretal, qual que é a orientação oficial do Ministério da Saúde do Brasil em relação à idade, periodicidade, né, para rastrear câncer coloretal? Isso é uma coisa que é muito importante, assim, que eu acho que o nosso aluno precisa saber para responder as questões de prova. Eu acho que, antes de responder essa questão, posso passar até para o Cássio falar isso aí, é importante que o aluno saiba o que é rastreamento, porque a maioria dos alunos não sabe o que é rastreamento. Rastreamento é a busca ativa em indivíduos assintomáticos. É importante você saber isso, porque quando você tiver uma questão que o paciente tem dor abdominal, que o paciente tem alteração do hábito intestinal, ou se o paciente tem sangramento, eu não estou falando em estadiamento, eu estou falando em investigação clínica. E aí, para o estadiamento, para o rastreamento, eu posso lançar mão de, por exemplo, um sangue oculto nas fezes, numa população de risco normal. Mas para investigação clínica, eu nunca vou fazer sangue oculto nas fezes. Então, isso é uma diferença grande, e a maioria dos alunos que tem dúvida, que reclamam, tá errado o gabarito e tal, ele está confundindo rastreamento com investigação clínica. Então, rastreamento é o indivíduo que não tem nenhum sintoma de câncer, e eu vou ver se ele tem ou não câncer. Eu vou pegar esse indivíduo, vou estratificar o risco dele em normal, elevado ou muito alto, e aí, a partir desses 3 grupos de risco, eu vou indicar um tipo de pesquisa. Isso é rastreamento. Agora, teve um sintoma, aí eu estou falando de investigação clínica, isso aí é muito importante o aluno ter isso em mente, né? Porque é muita confusão, é isso. Então começa daí. E aí depois, o que você fala aí das diretrizes, Cássio? Divergência aqui do Ministério da Saúde com as diretrizes internacionais, porque o Ministério da Saúde, eu vi, até consultei no site do INCA, ele ainda não atualizou, né? Tem a atualização, na verdade, foi revisado em 2013, a diretriz do Ministério da Saúde, mas ainda se continua indicando a partir dos 50 anos até os 75 anos de rotina e de entre 75 e 85 para casos selecionados. Agora, a gente sabe que em 2021 foi publicado pelo American College of Gastroenterology e também pelo NCCN, né, o National Comprehensive Cancer Network dos Estados Unidos, 2021, que eles passaram a recomendar a partir dos 45 anos iniciar o rastreamento, né? Até os 75 também, e depois só para casos selecionados. Então, tem se recomendado início precoce nas diretrizes internacionais, apesar do Ministério da Saúde ainda indicar com 50 anos. O Ministério fala colonoscopia, pode ser colonoscopia, ou ele fala também de sigmoidoscopia, de retossigmoidoscopia, ou de sangue oculto. Se for o sangue oculto, tem que lembrar que anualmente, né? E se for a reto, a sigmoidoscopia a cada 5 anos, colonoscopia a cada 10. E o American College e a NCCN, eles dão como primeira opção, né? O sangue oculto, que não é mais, eles não recomendam o guaiaco, né? Eles recomendam o FIT, o imunoquímico, anualmente, ou a colonoscopia a cada 10 anos. E aí eles colocam como outras opções para casos selecionados, a colonoscopia virtual, ou a retossigmoidoscopia, ou o teste de DNA nas fezes. Então eles colocam algumas outras opções, mas a opção inicial seria o sangue oculto anualmente e a colonoscopia a cada 10 anos, né? Então essas são recomendações mais atuais. É interessante porque o que é preconizado aí, se falar em sociedades internacionais, em 2016 começou a Sociedade de Oncologia a baixar para 16 anos, foi a primeira que baixou. Depois, baixando a Sociedade de Cirurgia de Colo e Reto dos Estados Unidos, passou para em 2020, para já 45 anos, por causa de uma incidência maior na população afrodescendente, em idades mais precoces. Esse foi o subgrupo de risco em idade mais precoce. Então foi isso. E o Brasil, como tem uma população afrodescendente muito grande, então também deveria... E assim não tem. Até eu tenho hoje no site .gov.br, lá que é o INCA que fornece essas informações, e ainda está com 50 anos. Então, mas uma outra questão do estadiamento é assim, que exame utilizar?
Eu não tenho nem em um país do mundo colonoscópio suficiente para fazer rastreamento com colonoscopia para toda a população. É impossível. A gente está tendo um problema na rede privada do Brasil que não tem como marcar colonoscopia porque todo mundo pediu um monte de colonoscopia preventiva. Então, você tem que ver uma coisa que atinja toda a população e que seja barato. Então, se você olhar para o risco da população, é melhor fazer sangue oculto. Aí você pode ter teste imunológico, teste de DNA, que são um pouco mais precisos do que o teste enzimático que era feito. Você faz para todo mundo e, se positivo, você faz a colonoscopia. Então, isso é indicado para a população de risco normal, que é toda a população a partir dos 45 ou a partir dos 50 anos, dependendo da diretriz. Mas se o risco do sujeito for elevado, um parente de primeiro grau com câncer, ou um passado de adenoma, ou tiver algum outro fator de risco aumentado, aí ele não pode ser submetido ao exame de fezes. Aí é só a colonoscopia, aí ela entra com 10 anos antes da idade que o parente teve o câncer, e aí deve ser feita a cada 3 ou 5 anos, não mais a cada 10 anos. Aí vejam que o grupo de risco é diferente. E alguns grupos mais altos de risco pode ser colonoscopia anual a cada 2 anos, como por exemplo os pacientes com síndrome de Lynch, ou os pacientes que têm polipose, que têm doença inflamatória intestinal. Então vão fazendo colonoscopia anual a cada 2 anos. Então vejam, sempre estadiamento, você tem que saber o exame que tem disponível, tem que saber o grupo de risco do paciente, para você dizer qual vai ser a indicação. Mas para a prova, fique atento, só risco normal, a gente não fala baixo risco, porque é um câncer considerado de risco elevado, por isso que não é baixo risco ninguém. Risco normal, risco médio, average risk, que eles falam lá, aí é que pode ser feito o exame de fezes. Qualquer risco um pouco elevado, aí na prova marcar colonoscopia, isso é uma pegadinha muito boa. Além de, para investigação clínica, sempre colono, nunca exame de fezes. Então, exame de fezes, sangue oculto, só para risco normal e assintomático. E aí o professor... Bom, entrou num tema muito interessante, porque o risco normal, você usou essa palavra, né? Eu também não uso risco baixo, eu uso risco habitual, porque quando você vê o do inglês, né, ele fala average. Aí você vai traduzir ao pé da letra em português, risco médio. Aí o aluno, mas risco médio, então tem um risco baixo. Mas na verdade não tem, né? Se você for pegar a população, a partir de 50 anos, 45, quando tem que começar o tratamento, ou ele é risco habitual, o risco mediano, ou risco normal, ou ele é o risco elevado, né? Então não tem um risco baixo nessa população. Muito bom. Acho que isso é uma coisa que é importante e para ver como é difícil, né, a gente pensar em rastreamento, porque, na verdade, o rastreamento como uma política de saúde pública é muito difícil de ser feito e pensado, né? Ainda mais a gente que vive num país continental com tanta diferença étnica, né, e regional também. Então, eu vejo isso em gineco, tem muito isso, né, que às vezes o pessoal critica as diretrizes do Ministério da Saúde de que a mamografia é só a partir dos 50 anos, por que eles não indicam antes, né? A sociedade se posiciona super contra as diretrizes do Ministério da Saúde, mas é justamente por isso, né, a gente tem que realmente avaliar a cobertura do exame, a possibilidade, né, as diferenças étnicas que a gente tem, que isso vai impactar no risco, né? E tem que avaliar custo também, né? Tudo isso também envolve colonoscopia, por exemplo, é um exame de custo, né? Então, e de risco, né? E de risco, exato. Você sabe que se você pegar as sociedades de medicina da família, são extremamente rigorosas para rastreamento, porque eles lidam muito com o sobrediagnóstico. Né? E a gente tem muitos casos que vão ser diagnosticados de câncer que não precisariam de tratamento. E a gente não sabe esse N. Para a gente saber esse N, a gente teria que saber assim, qual é o impacto na diminuição da mortalidade global pelo câncer com aquele programa de rastreamento. E se você for bem criterioso, na maioria dos tumores frequentes, coloretal, próstata, você não tem um dado robusto mostrando que o rastreamento diminua a mortalidade global. Ela diminui a mortalidade geral do câncer, porque você pega os pacientes com câncer numa fase mais precoce. Então, quando eu tinha os pacientes com câncer, vamos dizer que 100 morreram de câncer, eu teria, morrendo de câncer, continuo tendo 100, só que eu tenho agora, em vez de 100 pacientes com câncer, tenho 1.000, porque eu tenho 900 que tem um câncer precoce que eu tratei e curei. Mas esses aí não iam morrer de câncer. Então, essa é uma questão muito importante. E aí eu acho que a sociedade especialista tem um viés, porque o coloproctologista, o cirurgião oncológico, o ginecologista,
ele vai ter um interesse em dar mais diagnóstico, né? Talvez. É difícil ele deixar passar. E já um médico de família com uma visão mais global, ele às vezes é melhor que aquele senhor de 70 anos, 80 anos, não sabe que tem um câncer de próstata, por exemplo, né? Mas vai no uro vai pedir um PSA e fazer um toque retal. Então, são questões que a gente tem que levantar um pouquinho, né? Para a prova isso é pouco importante. Talvez na área de saúde coletiva caia isso. Mas rastreamento é um tema espinhoso, envolve custo, envolve interesse, envolve viés. E cada sociedade, se é governo tem um viés, se é sociedade de especialistas tem outro viés, se é médico de família tem outro viés. Como o professor falou, essa questão até da vida mesmo, o médico que pede mais exame, às vezes é o que é visto pelo paciente como o melhor médico. E não deveria ser assim, né? Fulano me pediu 50 exames, pediu dosagens de molibdênio. Ou esse é médico bom, né? Então, às vezes, o paciente tem essa visão enviesada do que é o médico bom também. E aí acaba que muitos colegas entram nessa rotina aí de pedir excesso de exames, né? E os pacientes gostam, né? Eu digo, os pacientes adoram, né? O médico que pede exame de tabela periódica. Nossa. Exato. Quando a gente fala sobre as questões, como é que o enunciado das questões das provas vai trazer um quadro clínico para o aluno realmente pensar em câncer coloretal? Então, qual é que é o perfil de paciente que a questão vai trazer no enunciado? O que vai estar descrito ali, né? Como paciente, perfil de paciente, e quais os pontos, os conceitos matadores ali da questão que o aluno precisa prestar atenção para realmente já vir aquele gatilho, né, de que a resposta vai ser uma suspeita de um carcinoma coloretal. Quer começar aí, Cássio? Pode ser. As questões, geralmente, o examinador nem sempre é tão sacana, né? Ele não vai pegar aquele quadro que é extremamente atípico de apresentação, né? Então, normalmente, os enunciados, eles trazem um caso que faz parte daquelas apresentações mais típicas do câncer coloretal, né? Que eu destacaria 3, né? O paciente com anemia por deficiência de ferro inexplicada, que você vai investigar o tubo digestivo, que é uma boa hipótese, né? Que seja um câncer coloretal. Às vezes ele dá no enunciado algum fator de risco para o câncer coloretal, para também te aumentar o índice de suspeição. Outro padrão típico é paciente com mudança de hábito intestinal, desconforto abdominal e perda de peso, tá? Então esse é um dado que é muito sugestivo, a perda de peso com mudança de hábito intestinal. E muitas questões trazem o terceiro tipo de apresentação frequente, que é um quadro já complicado. Então, paciente com câncer coloretal com hemorragia ou com obstrução. Então, um quadro de abdômen agudo obstrutivo, que às vezes traz um raio-x com uma distensão de cólon, né? Num paciente com a faixa etária acima de 50 anos, né? O principal fator etiológico dessa obstrução vai ser um câncer coloretal. Então, esses são os 3 padrões que a gente consegue ver nas questões que são mais comuns. É um paciente com anemia inexplicada, ou mudança de hábito intestinal com perda de peso, ou já um câncer coloretal complicado, com sangramento ou com obstrução. Poderia ter com fístula já, mas esse, como disse, é o caso mais atípico, mais raro, a gente não costuma ver nas questões. A chave aí é anemia ou sangramento, é o que mais cai, né? Então, um paciente mais velho, mais de 50 anos, né? Chega lá com sangramento nas fezes. Aí você tem que lembrar assim, mais de 50 ou mais de 45 anos com sangramento nas fezes, ele tem investigação clínica, vai ter que fazer colonoscopia. Então, o cara tem que se ligar nisso. Muitas vezes está lá sangue oculto, que é a pegadinha para você marcar. Então, esse cara não está em rastreamento, é investigação clínica, você vai indicar a colonoscopia, que é o exame para o diagnóstico do câncer coloretal. É toque retal, exame proctológico, palpação abdominal e colonoscopia. Lembrar do toque retal, que às vezes é importante também. Então, acho que esse quadro clínico, ele falou do quadro de emergência, abdômen agudo obstrutivo é muito comum. A causa mecânica de cólon vai ser câncer coloretal, batata, isso aqui é uma dica muito importante também. Se for uma obstrução de cólon, né? Se pensar em volvo ou em câncer, o câncer é muito mais frequente que o volvo. E a outra coisa que ele falou, que é a alteração do hábito intestinal, que é uma constipação com perda de peso, é muito frequente em prova. Só que não é apresentação da vida real, porque no câncer de cólon, o cara só perde peso se tiver metástase. Mas na prova, alteração do hábito intestinal ou constipação com perda de peso
pode marcar câncer coloretal, só que não é assim na vida real, tá? O cara vai perder peso só com doença metastática, os caras que têm câncer não perdem peso, isso aí é... Câncer de cólon não leva a isso, entendeu? Jogue o jogo da prova, né? Não adianta, é isso aí. É isso. Em relação ao diagnóstico, quando a gente fala sobre o diagnóstico do câncer coloretal, como que é feito o diagnóstico? Qual é que é o exame padrão ouro, né, para dar o diagnóstico? E o que é que precisa ser feito, né, em relação ao estadiamento? Então, antes da gente propor qualquer tipo de medida terapêutica para o paciente. É muito interessante que o exame padrão ouro é a colonoscopia com biópsia, ponto, é isso. Teve o diagnóstico. Então, qual é a conduta do câncer coloretal? É a mesma conduta em todo tipo de câncer. Estadiamento. Isso é muito comum em questão escrita o aluno errar. A paciente fez a colonoscopia, deu um câncer no colo direito, qual a conduta? Ele coloca lá hemicolectomia direita, errou a conduta. A conduta é estadiar. Então lembre, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de colo do útero, câncer no olho, câncer no cérebro, a conduta é estadiamento, a conduta no câncer. Então tem que bater nessa tecla, tem que falar, porque na ansiedade, principalmente questão oral, prática ou escrita, a maioria dos alunos coloca conduta. A maioria. Não estou falando a minoria, a maioria vai colocar conduta. Então, fique atento que a conduta é estadiar depois do diagnóstico. Então, diagnóstico, colonoscopia com biópsia, estadiamento. Aí você vai ter que dividir em dois diferentes, né? Então, câncer, que é tocável, e aí você grava assim, você tocou o câncer, é um reto baixo ou reto médio, é um câncer tocável, ou seja, do reto extraperitoneal é um estadiamento. É reto alto ou cólon é outro estadiamento. Então, falando do câncer de reto, você vai pedir de rotina uma ressonância de pelve, tomografia de abdômen e tórax. É esse o exame. E o CEA. O CEA, ele é um exame que visa ao prognóstico. O CEA só se eleva nas doenças muito avançadas. Além dele ter baixíssima sensibilidade para o diagnóstico, ele também é um exame que tem muito falso positivo. Por isso, ele é um péssimo exame de rastreamento. E agora eu vou falar com você, Jader, que é ginecologista, e você vai pagar por todos os ginecologistas que pedem CEA para os pacientes. Porque os ginecologistas pedem CEA, porque para o câncer de ovário, o CEA 125 é o que tem para dar um diagnóstico. Só que para o câncer de colo não serve de nada o CEA. Porque quando ele vem alto, geralmente não é câncer. Na maioria das vezes que o CEA está alto, não é câncer de cólon. E quando tem câncer de cólon, ele também geralmente não está alto. Mas quando eu tenho um paciente com câncer de cólon e eu preciso saber se ele expressa ou não CEA, para eu acompanhar no pós-operatório se o CEA está subindo ou se está caindo. Então, para que paciente você pede CEA? Para aquele que já tem o diagnóstico de câncer. É para o prognóstico. Não é bem para o estadiamento, mas é para o prognóstico. Então, Filezinho mignon da prova isso, né? Isso é o que... questão batida já, né? De prova. Cai muito isso aí. Então, basicamente, é esse que você vai pedir para o câncer de reto. Ah, mas é um tumor que é muito pequenininho, é um tumor meio precoce, eu acho que talvez eu possa fazer uma ressecção local, não sei, é muito superficial, vale a pena um ultrassom endonal ou um ultrassom endoscópico. Pode ser pedido. Ah, é um paciente que tem uma lesão muito grande, eu estou suspeitando que ele tem uma doença metastática, mas não apareceu nos exames. Eventualmente eu posso pedir um PET-CT, mas o PET-CT não é pedido de rotina em nenhum serviço. Então, PET-CT, suspeita de estádio 4, aí você pede PET-CT. É essa a indicação, tá? E ultrassom, quando você tem uma suspeita de uma lesão que seja passível de uma ressecção local. Para os outros, para o câncer de reto, é ressonância de pelve, tomografia de abdômen e tórax. Fala do câncer de colo agora, Cássio. Certo. O câncer de colo é mais simples, né? É a tomografia de tórax e abdômen. O raio-x poderia, alguma questão, aparecer o raio-x de tórax em vez da tomografia de tórax. A tomografia ela é mais importante no tórax, no caso de tumor de reto, porque pela drenagem ele pode fazer metástase pulmonar sem passar pelo fígado antes. No cólon isso é mais incomum, né? Não é esperado. Então, para o tumor de cólon, pode alguma questão aparecer um raio-x de tórax, em vez de tomografia. Mas o usual é a tomografia de tórax, abdômen e o CEA para o estadiamento. E só complementando aí,
o que o professor falou, e o ginecologista não pede só CEA, não. Ele pede também CA19,9, alfa-fetoproteína. É um pacote completo, né? Pois Todos os marcadores possíveis. é verdade. Tem uma questão de prova que às vezes cai de estadiamento e câncer de cólon é o seguinte: você pode estadiar um câncer de cólon sem tomografia? Então, só com ultrassom para ver se é metástase hepática e ascite e raio-x de tórax. Então, assim, isso não é padrão ouro em lugar nenhum. Mas como o câncer de cólon, falando do cólon, não do reto, né? O câncer de cólon geralmente vai ter tratamento cirúrgico. Vai ser pelo menos uma colostomia ou uma ressecção. Então você vai terminar o estadiamento intraoperatório. Então, já vi questão falando assim: o paciente está no local, sei o que, papau, ele tem pouca disponibilidade. É possível fazer? Então, assim, geralmente não vai mudar muito a conduta. Um ultrassom, um estadiamento intraoperatório com raio-x de tórax vai acertar a maioria do estadiamento. Vai ser mais ou menos correto, mas claro que não é o padrão ouro para marcar na prova. Mas eu já vi algumas questões do raio-x de tórax e do ultrassom do abdômen, porque você completa o estadiamento no intraoperatório. Diferente do câncer de reto, que você pode partir para um tratamento que não é cirúrgico inicialmente. Aí é um pouco diferente. Então, algumas peculiaridades que podem acontecer, mas é bom para a gente ter em mente, só mais em geral, as tomografias e para o de reto, ressonância. Grava isso aí, o resto é exceção, e lembra do CEA. É importante lembrar também que, diferente de quase todos os outros tipos de câncer, o colo retal com metástase hepática ele ainda pode ser curável. Então, se a questão traz, às vezes a gente vê um paciente com metástase hepática, a gente não necessariamente vai indicar ele para o tratamento paliativo. Ele ainda pode ser indicado para o tratamento curativo, né? Com vários tipos de estratégia, né? Ressecção da metástase antes, do tumor antes, geralmente uma neoadjuvância, então tem várias possibilidades, mas esse paciente não necessariamente vai para paliação, ele pode ser curado ainda. Em relação ao estadiamento do câncer de cólon e o de reto, né, vamos tocar no ponto nevrálgico agora, né, no TNM. O que precisa saber em relação ao TNM? O que a gente pode revisar aí pra galera de uma forma bem mastigada aí do TNM que eles precisam saber pra prova? É muito interessante porque, assim, o peristadiamento de valor histórico para o câncer de cólon reto, né, na verdade de cólon, foi um patologista, o Dux, que ele propôs. Então, assim, o A seria o tumor ao cólon, né, o B que invadindo outros órgãos, o C com o linfonodo. Ele viu que isso aí tinha uma correlação com a chance de cura. Aí depois mudaram, aí botaram aqui o D com metástase, que não tinha Dux D, mas Dux D é metástase. E aí o Dux A e B mudou um pouco para o Dux A, ele vai ser restrito até a muscular própria, e o B que vai além da muscular própria. Isso são modificações da classificação original de Dux. Mas se você olhar isso aí, é mais ou menos o estadiamento do TNM. E aí é legal que você grava. O que é o ponto principal, para você não decorar, o ponto principal é quando tem linfonodo, esse paciente tem um prognóstico muito ruim. Então, por exemplo, se tem linfonodo no câncer de reto, ele vai ter que fazer tratamento neoadjuvante. Se tem linfonodo no câncer de cólon, ele vai ter que fazer tratamento adjuvante. Então, o linfonodo é o principal fator prognóstico que foi descrito já por Dux em 1932. Isso aí. Então, isso é interessante. É o principal fator prognóstico. Então, é o ponto principal. Porque, como o Cássio falou, não cai igual a prova do gineco para você estadiar só o tumor. Cai assim, esse estadiamento foi aqui, então vai ter N positivo, N1, N2. E aí, qual é a conduta? Então, o que é o ponto principal, o pulo do gato, aí a dica, é você se focar no linfonodo. É claro que se você tiver comprometimento da face periretal, tem um T3 ou N1, é indicação de radioquimioterapia. O de cólon já é a mesma coisa também, mas é um pouquinho... Não faz radioquimioterapia, para adjuvância, é diferente. Você faz quimioterapia posterior, adjuvante. Aí o linfonodo positivo, e aí o T4 indica, o T3 é um pouco controverso. Hoje em dia tem surgido algumas novidades, né? Então você tem feito imunohistoquímica para todo mundo, porque dependendo da imunohistoquímica, você vai modificar o tratamento, usar imunoterapia ou não, dependendo da proficiência das enzimas de reparo. Isso pode vir a cair na prova, mas eu acho que isso é muito especializado.
para o aluno que está aqui focado na prova de R1, eu diria, olha, fica de olho no linfonodo e do comprometimento transmural. Noutras palavras, estádio 1, cirúrgico, né? Estádio 3 vai ser tratamento oncológico clínico complementar associado ou não à cirurgia. E que vai ser o linfonodo positivo. E no 2, aí depende caso a caso. E no 4, obviamente, tratamento sistêmico seguido de cirurgia, aí vai ser de caso a caso também. Alguma outra dica que você queira dar aí, Cássio, para eles? Eu acho que o que falou do linfonodo foi perfeito. Isso aí é um ponto chave aí. No tumor de reto com linfonodo, a neoadjuvância, ou se for baixo, e no tumor de colo, depois de ressecar, se tiver algum linfonodo positivo, vai para a adjuvância. Então esse é o ponto chave aí. Outra questão que às vezes pode aparecer estadiamento, ele traz para você um paciente com um tumor de estadiamento bem inicial, então um câncer retal superficial T0 ou T1, e aí ele te pergunta os critérios de ressecção local. Então isso aí pode cair também, ele traz esse estadiamento inicial e pergunta sobre os critérios de ressecção local, que são questão clássica de prova também, né? Que tem que ser T0 ou T1, menos de 3 centímetros de diâmetro, menos de 30% da circunferência, tem que ser móvel, não fixo, não pode ter linfonodo positivo porque na ressecção local você não faz linfadenectomia, tem que ter características histológicas que são favoráveis, né? Então tem que ser bem ou moderadamente diferenciado, sem invasão linfovascular ou perineural. Então essa é uma questão bem clássica também, né? O paciente com estadiamento inicial e que você pode propor ou não uma ressecção local para ele apenas. Essa questão cai assim num tumor de reto para ressecção local ou assim num pólipo que o cara tirou por colonoscopia e veio esse resultado, adenocarcinoma superficial. E agora, tem critério de cura Excelente. Ou não? Então cai dessas duas formas. Então uma dica para o aluno ficar nervoso é assim: se não tiver ultrassom endoscópico e tiver um caso de um tumor superficial ali no reto, não vai ser ressecção local, porque você tem que saber qual é o nível de penetração, porque ele fala assim, você toca, claro que se penetrou na muscular, ele não é móvel. Se está móvel é porque é mucosa ou submucosa. Então você tem que ver a penetração na parede do órgão pelo ultrassom para indicar ou não a ressecção local e para saber se tem ou não linfonodo comprometido. Então, se não tiver ultrassom na questão, pode esquecer ressecção local, que não é essa a resposta, porque aí precisa do ultrassom endoscópico nesse caso precoce. É uma dica de prova legal isso aí. Muito bom, excelente. E eu acho que isso, na verdade, essa questão do ultrassom tá entrando para vários tipos de cânceres, né, do corpo humano, né? Então, assim, a gente consegue avaliar, na verdade, linfonodo, né? Claro que precisa ser um ultrassonografista experiente em ver isso, né? Mas quando tem o linfonodo aumentado, né? Qualquer tipo de critério para a gente pensar que ele está aumentado, aí realmente a gente vai acabar não indicando. Mas muito bom, excelente. É uma dica ali. Porque quanto mais dica tiver e menos precisar decorar, melhor, Exato. né? Mas tem uma característica, tem um tumor de 4 centímetros no reto baixo, aí tá lá, a tomografia não mostra metástase de distância, não mostra linfonodo, e daí a conduta é ressecção local. Se não tiver linfonodo, 4 não, mas vamos dizer 2 centímetros, 4 não seria. Não vai ser. Se não tiver ultrassom, não vai ser ressecção local, porque tem que ter ultrassom. Então essa é a dica pra prova aí. E qual é que é a dica que a gente pode dar, então, para os nossos mediciners, né? Em relação ao tratamento, assim? Quais são aquelas coisas que a gente precisa pontuar, né? Em relação a tratamento? Agora entrando também já no oncologês, que nem eu sempre digo, né? A gente pensando aí, entrando na parte um pouquinho mais aprofundada. Que dica em relação a tratamento cirúrgico, oncológico, né? Que seria o tratamento adjuvante depois, para questão, bem focado em questão. O que cai em relação ao tratamento? Começa aí, Cássio. A gente já falou alguns, né, que o professor citou aí muito bem, da questão da neoadjuvância e da adjuvância. Isso cai bastante. Qual que é a ordem do tratamento, né? Se vai ser cirurgia upfront, se vai ser uma neoadjuvância antes ou não. Então isso é uma coisa bem comum. Ressecção local, outra questão. Critério de cura para pólipo maligno, que o professor falou aí também, que tem que ter só características favoráveis, né? Então tem que ser bem diferenciado, sem invasão linfática, sem BUD, com margens livres, é claro, né? E muito importante o detalhezinho que às vezes eles colocam, invasão submucosa.
se a invasão submucosa do pólipo for maior que 1 milímetro, então esse paciente provavelmente vai ter que ir para a cirurgia, porque um pólipo mais profundo na submucosa, ele aumenta consideravelmente a chance dele ter uma metástase linfonodal. Então vai de alguma coisa entre 1%, 2% para 10%, 13%. Então, se o paciente tem uma invasão submucosa de um pólipo maligno maior que 1 milímetro, ele tem que ter a linfadenectomia, ressecção do intestino com linfadenectomia, porque pode ter um linfonodo já comprometido lá e o paciente apresentar recidiva depois. E uma coisa que às vezes pode cair, eu acho também que é até meio controverso, né? Mas é terapia expectante no paciente que tem um câncer de reto e teve uma resposta completa à neoadjuvância. Então isso é meio controverso e às vezes aparece nas questões também, né? Eu acho que são dados importantíssimos que o Cássio falou. Para pólipo, eu queria acrescentar só uma coisa, que é assim, fique atento. Tem que ser ressecção em monobloco com margens livres. Se a ressecção for fragmentos, não dá para considerar cura. Então você tem que ter um monobloco para você avaliar se as margens são livres. A profundidade, então, isso é uma dica legal também. Se for em piecemeal, em fatias ou em fragmentos, não considera a cura. Isso é um dado importante. Com relação ao câncer de reto, é assim, tem fáscia mesorretal comprometida ou linfonodo positivo, tem benefício com a neoadjuvância, com a radioterapia, rádio e quimioterapia. Na prova, a conduta é radioquimioterapia seguida de cirurgia. Para a prova é isso. Só que existe a possibilidade dele ter uma resposta completa e aí depois fazer o tal do watch and wait, que é a terapia expectante que ele falou. Isso aqui é uma possibilidade, mas nas provas geralmente fala radioquimioterapia seguida de cirurgia. Mas a possibilidade do watch and wait é o que só se fala nisso aí em congresso de cirurgia, de coloproctologia é uma possibilidade. E para o câncer de cólon, às vezes cai o seguinte, qual é a margem de ressecção? Isso é uma coisa interessante, que foi o mesmo Dux que estabeleceu, que a margem tem que ser de 5 centímetros. Se tem margem menor, tem mais recidiva. Isso é interessante que o Dux também escreveu isso, que era um patologista de Londres. Mas a margem se dá basicamente pela ligadura vascular. Como a linfadenectomia, você liga o vaso na raiz, linfadenectomias alargadas são controversas no câncer de cólon, então cólon direito, então seco, ascendente, ângulo hepático. É hemicolectomia direita, você liga a iliocecoapendicocólica, se tiver cólica direita, liga e liga o ramo direito da cólica média. Se for um tumor do cólon esquerdo, pode ser uma colectomia segmentar ou hemicolectomia esquerda. Se for um tumor de reto alto, sigmoide distal, é reto-sigmoidectomia anterior. Você tira o sigmoide, o reto alto e faz a anastomose coloretal. Então esse é o padrão da cirurgia que você faz, sempre ligando na raiz a mesentérica inferior para a reto-sigmoidectomia, né, para a colectomia esquerda, ramo esquerda, cólica média ou a cólica esquerda, se for uma angulectomia, ou mesentérica superior, se for uma colectomia esquerda. E para o câncer de reto, você pode fazer uma cirurgia com excisão total do mesorreto, isso pós-radioterapia ou como tratamento primário, com anastomose coloretal baixa ou colo anal, ou se houver comprometimento do aparelho esfincteriano, a amputação abdômeno-perineal de reto. Essas são as operações padrão para o tumor avançado, são essas aí. Aí tem outras opções, aí tem algumas táticas cirúrgicas, mas eu acho que você aprendendo quais são as cirurgias indicadas, também isso às vezes cai na prova, qual é a cirurgia proposta, né? E aí sempre que você fizer uma anastomose no reto baixo ou no ânus, tem que fazer uma ileostomia de proteção, porque a chance de decência é aí em torno de 20% a 25%. Excelente, muito bom. Acho que assim foi uma revisão, uma aula, na verdade, né, de câncer coloretal. Acho que vou dizer para vocês que, olha, eu aprendi horrores aqui com vocês dois, que era um tema que fazia anos aí que eu não escutava. Então acho que foi muito legal. Acho que a gente foi bem no DNA mesmo das questões em relação a esse tema. Então acho que valeu super a pena aí para a gente poder fazer esse bate-papo. Professor Cássio, professor Zé Américo, super obrigado aí pela participação de vocês. Gente, sigam nos acompanhando então, que o objetivo é a gente cada vez trazer mais conteúdo aí de atualização, conteúdo focado em questão, conteúdo focado em prova, né? Porque o nosso objetivo realmente é te ensinar a ser proveiro e trazer cada vez mais aí nas diferentes áreas da medicina conhecimento para você realmente pontuar na sua prova. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e sigam acompanhando a gente. Valeu! Até mais!